Aí você entra em contato com algum advogado daquela área, ó, isso aqui é isso? Não, isso aí não é, não, pode... Não, em tese é, em tese... Então, sempre aquela dupla checagem, assim, eu era muito chata pra isso, assim, tipo... Aí mas tu fez o direito pra te auxiliar no jornalismo ou porque tu queria ter uma profissão à parte do jornalismo, Não. uma segunda opção? Não, porque... Ou ter o conhecimento sobre? Na verdade, porque meu pai queria. Foi um pedido, uma solicitação dele. Porque quando eu fiz vestibular de jornalismo, a família não gostou muito. Porque ia ganhar pouco? Porque, olha o tipo do curso, né? Nossa, olha... O jornalista ganha pouco mesmo. O jornalista ganha pouco mesmo. Eu acho que hoje em dia tá cada vez mais complicado, né? O mercado, assim, porque se abriu muito, tem muito espaço para que... para várias fontes de informação, então realmente hoje tá difícil. Na época já era difícil, mas ainda tinha alguns espaços. Mas aí, tipo, eu senti que meu pai não queria nem que eu tivesse feito desenho, nem que eu tivesse feito jornalismo. Sim. E daí eu fui meio que fazer assim, não, dá tempo, a faculdade de jornalismo era tranquila. E eu, nessa época, eu trabalhava já. Tinha um emprego na área de desenho industrial. Eu consegui um tempo levar os 3, não sei como. Mas aí fiz o vestibular para direito e passei. E daí eu tinha que fazer, não podia fazer federal, que eu já fazia na federal. Aí eu fiz PUC. Sim. Daí levei os 2. Foi conciliando. Eu acho que tu e a Dulcinea Novaes são as duas principais jornalistas, eu tô falando do gênero feminino e do gênero masculino, aqui do Paraná. Eu acredito que vocês já tiveram propostas para apresentar, ser âncora, né? Apresentar o principal telejornal de alguma rede de TV. Para mim isso era óbvio. Tô errado, né? Tá errado. Mas não seria óbvio. Existe é estranha a situação do âncora, assim. Há uma glamorização, assim, claro, e é legal. Só que algumas pessoas são levadas para isso e outras pessoas, teoricamente, assim, são tão boas na reportagem, porque se o cara também não é muito bom na reportagem, mas é bom de TV, bem entre nós, é bem mais fácil ser âncora. Eu acho. Trabalha menos? Muito menos. Lê mais. Fica só no ar-condicionado. Né? Não precisa batalhar banheiro, não passa fome. Batalhar banheiro? No carnaval, quando tu cobre carnaval, então, imagina seja por aí. Até no próprio estádio. A gente tá no estúdio aqui, é muito mais tranquilo do que tá na beira da estrada, certo? Mas foi um desejo teu durante algum momento? Por uma época foi. E da Dulcinea também? Da Dulcinea acho que não. Eu cobri muito, eu fui muito step. Assim, vamos dizer assim, cobria férias. Quando eu tava grávida do meu segundo filho, eu fiz praticamente só estúdio no Bom Dia Paraná. Aí fiz várias vezes o Bom Dia Paraná e tal. E o curioso, acabei já contando essa história para algumas pessoas e vou contar aqui para vocês mesmo no programa, não tem mais problema, porque isso tudo já prescreveu. Quando eu manifestei o desejo e pedi, olha, eu quero sair da reportagem que eu tô um pouco cansada, quero ir pro estúdio, eu nunca mais fui chamada. Inacreditável. É verdade. Aí eu fui perguntar, fiz alguma coisa errado? Não, a gente continua contando com você pra cobrir férias, final de semana. Muitas vezes era final de semana, né? Que daí na escala o apresentador tava de férias, aí chamava alguém da reportagem. Aí foram outros colegas meus, que eu acho que nem vão tão bem assim no estúdio, eu acho que eu ia bem. Mas nunca mais fui chamada, exatamente porque eu queria ser âncora. Não, mas eu vejo de uma forma bem semelhante à tua, porque lá no Rio Grande do Sul, a Cristina Ranzolin, ela tá marcadíssima como a âncora do Jornal do Almoço. Sim. E antes dela foi a Maria do Carmo, Lazia Martins, os dois. Mas ela já tá há mais de 30 anos, 25 anos. Eu chegando aqui como um forasteiro no Paraná, nesse tempo todo já são 10 anos, né? Que eu tenho relação com o Paraná, eu acho estranho que uma jornalista do teu porte não seja a âncora do principal jornal da RPC TV. Ou a Dulcinea. Se a briga teria que existir, no bom sentido, teria que ser entre vocês duas. Pois é, mas aqui não é exatamente assim que a banda toca ou tocava. Então... Uma pergunta que, se fica à vontade se quiser responder. Quem decide isso é uma série de diretores ou é um diretor específico da... Eu acredito que as decisões são tomadas... Da emissora. As decisões são tomadas meio em conjunto, assim. Há um certo, vamos dizer, concílio, assim.
Agora, os critérios, não me pergunte. Nem você sabe, né? Nem você sabe. Certo. Tu é muito amiga do Ciné, né? Uhum. Qual foi a primeira vez que vocês se encontraram? Como é que foi que vocês se conheceram, assim? Gente, não lembro, porque a do Ciné era de Londrina. E veio pra cá, já trabalhava aqui. Eu fazia mais esporte. Claro que na época, assim, né? Tipo, eu ver as grandes figuras ali, era... Nossa, imagina estar trabalhando ali com eles, era legal. Mas especificamente, não me lembro, assim, com cada um desses que eu encontrei pela primeira vez, assim... Como é que a amizade de vocês foi progredindo? E agora a gente tava bem próximas, assim, trabalhando no mesmo horário. E a gente ainda brincava, às vezes, dupla dois amores. Sim. Por óbvio, sim, né? Sim. Mas, assim, exatamente como foi no começo, eu não me lembro, na verdade, nem com ela, nem com nenhum dos grandes, assim, que faz muito tempo. E foi uma coisa muito natural. Sim. Talvez isso, assim, foi uma coisa muito natural. Tem gente que é muito parceira, assim, de te ajudar, algumas pessoas não, mas tem gente que é muito camarada, humilde, né, pra te explicar, pra te ajudar. Então você já se sente colega, amigo, assim. Tem disputa de ego dentro de redação? Muita? Porque nós, telespectadores, a gente só vê o produto final, né? A gente não consegue ver nada disso. Em algum momento da tua carreira, tu teve algum problema ou sofreu com esse tipo de assunto? Sim, mas principalmente lá no Rio de Janeiro. Imagina. Mais ainda, né? Não, mais ainda. A competição é grande? Sim, eu cheguei lá como uma forasteira de Curitiba, que chegou e já ia pra Copa do Mundo, já estava com a credencial. Imagina quem já estava lá e não ia pra Copa do Mundo, como é que se sentiu? Deu uma ciumeira, né? Nossa. Não, ali era barra pesada. Mas quem que te tratou legal, né? Pra gente não ficar nesse papo de ficar falando do ruim. Várias pessoas foram legais. Quem que tu, assim. aqui, bacana, hein? Os 3 narradores na época, assim, o Luiz Roberto, que também estava começando nessa época, e tava naquele avião que eu comentei no começo, que foi a Marseille. Sim. O Luiz Roberto, o Kleber, que era de São Paulo, mas também estava nesse avião, me ajudaram muito. O próprio Galvão, o pessoal da parte, assim, vamos dizer, interna ali da produção, também foi super parceiro. A equipe do Esporte Espetacular foi bem legal, assim. Algumas pessoas nem tanto. Alguns, enfim, mas não vamos falar desses. Sim, alguns era mais difícil. Mas com as meninas também, com a Glenda, a Mariana, sempre foram legais, assim. O Tino Marcos, nossa, professor, assim, de te dizer como é que fazia e tal. Essas pessoas, sim, já que eu falei da época do Rio, que foi a mais pesada, que teve, né, uma disputa mais pesada, essas pessoas foram bem bacanas no meu caminho. Produtores, assim, que a gente não conhece, o Roberto Aranha, que trata produtor histórico do Rio de Janeiro, sempre parceiro. O pessoal tem muita curiosidade de saber como é que é o Galvão nessa intimidade de redação e fora ali do microfone. Eu acredito que você teve um contato legal com ele, né? Sim, mas sempre é o Galvão, né? Fazer jogo com ele é sempre um pouquinho mais... Mas em 98 ele era já o Galvão. Porque passou sim, pós-morte do Senna, pós-tetra. Sim, já era o narrador ali da Copa do Mundo. Já tinha... Sim, tanto que os outros 2 estavam de folga comigo no avião que foi de folga. Tinha muita moral, né? Sim. Tem que ter uma distância? Não, distância não. Você tem que ter um pouco mais de cuidado, assim, pra não falar nenhuma besteira, assim. Porque ele pode te xingar, alguma coisa? Não, xingar no ar, não. Não digo no ar, mas como ele fez com aquelas brincadeiras com o Pelé em off... Não, assim, ele sempre achou legal as coisas que eu falava na transmissão, eu trazia um pouco mais de curiosidade, assim. Teve uma vez que ele achou que eu passei um pouco do ponto, daí ele falou, daí eu fiquei um pouco ali, um mês numa geladeira, porque ele comentou com o gerente, assim. O que fizeste? Eu nem me lembro direito, foi um jogo em Minas Gerais, no antigo estádio do América, se não me engano. Independência. Isso. O velho, né? O velho, aquele, né, que era uma baixada, assim. Uhum. Mas eu não me lembro exatamente o que foi. Eu sei que depois aí vieram falar assim, não tá sendo escalada por causa daquele... que você falou um pouco demais ali e tal. Mas aí também já logo aprendi que, tá bom, passei do limite. Mas era bem divertido, aquelas brincadeiras dele de jantar com o Arnaldo, tinha o jantar com o Arnaldo, quem ia pagar, era uma coisa... Mas eu não ia sempre nos jantares com eles, não, até por conta do horário e dia seguinte tinha que trabalhar.
Mas foram lembranças legais. Legal, vamos ver. Bom, como é que estamos de tempo, meu amor, por favor? Nossa, passou tão rápido. Olha. A gente precisa falar de viagem. Bom, o meu Paraná posso dizer que é um programa dentro de um programa, né? É porque ele era apresentado dentro do Bom Dia Paraná. Como se chama o programa do meio-dia da RPC? Como eu sou gaúcho, eu não sei exatamente. Não, o meu Paraná sempre foi um programa à parte. Ele foi à parte, né? Ele não era dentro. Não. Bom, ali eu já assisti alguns e eu pude ver o quanto esse estado é bonito. O quanto esse estado tem lugares surpreendentes que vai muito além de Foz do Iguaçu e muito além da própria capital, Curitiba. Alguns lugares aqui no Paraná, para quem vem de fora, que não faz ideia que existam, que tu pode indicar pra gente pra passear, que tem boa gastronomia, que tem uma arquitetura bacana, que as pessoas podem desfrutar. Eu fiz os primeiros episódios da série do meu Paraná, que houve bastante investimento, em Prudentópolis, que é uma cidade da região bem central do estado, que tem cachoeiras legais, uma gastronomia diferente, que é ucraniana, e construções diferentes também. Você vê um povo que preserva ali a igreja do estilo ortodoxo, tá? Então essa foi uma sugestão legal, um programa legal. Morretes, eu fiz um programa também muito bacana.